Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, louvar a Deus pelo privilégio de estarmos participando de mais uma EBD, a Escola Bíblica Dominical no seu lar, através do canal AD Sara. Que a presença de Deus esteja na sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre o seu viver e você possa desfrutar das bênçãos, das maravilhas do Senhor a cada dia. Nós estamos estudando a lição desse quarto trimestre e a nossa revista ela vai falar sobre o tema Um Novo Tempo para a Família. E o tema é Aprendendo com as Famílias da Bíblia. Deus tem feito coisas maravilhosas, trazido ao conhecimento de nós todos, através desse estudo, um crescimento para que a nossa família seja estruturada na presença de Deus. Em meio a tantas crises, em meio a tantas dificuldades, eu e você podemos reunir a nossa família e orar, clamar ao Senhor, meditar na palavra de Deus e, através dos exemplos que estão das famílias na Bíblia, nós cuidarmos da nossa família e sermos abençoados. Nós estamos na lição do número 5 e a lição do número 5 vai falar, o tema é Entre na Guerra Espiritual pelo Seu Lar. O tema é Entre na Guerra Espiritual pelo Seu Lar. É o assunto sobre a família da mulher cananeia. O texto-chave diz: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 22. E nós temos aí a sabedoria diária, que para cada dia da semana tem um texto para você acompanhar e ler. Segunda-feira, 1 Pedro 5, verso 8 e 9, o tema é Vigie. Na terça-feira, Efésios capítulo 6, versos 11 e 12, o tema é Vista a Armadura de Deus. Na quarta-feira, Efésios 4, 25 a 32, o tema é Não dê lugar ao diabo. Na quinta-feira, Tiago 4 e 7 é Resistam ao diabo. Na sexta-feira, 1 João 3 e 8, e o tema é a manifestação dos filhos de Deus. E no sábado, Marcos 9, 16 a 22, um exemplo de libertação. Está aí o estudo da semana, a leitura diária que você pode fazer no seu lar, juntamente com a sua família, e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, que é para lermos nesse final de semana, nesse domingo, está em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. E diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nada. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Coisa maravilhosa esse texto da nossa leitura bíblica em classe, quando vai expressar o milagre que Jesus realiza na família desta mulher. Glória a Deus. A nossa introdução da nossa lição de hoje vai dizer: a realidade de que estamos em guerra contra as forças malignas não pode ser negligenciada por uma família que deseja viver bem e cumprir os propósitos de Deus. Inúmeros problemas que enfrentamos são desencadeados por ações no mundo espiritual, e conhecer a maneira adequada da batalha fará toda a diferença. Não baixe a guarda. Em todos os momentos da nossa vida nós estamos em batalha espiritual.
em batalhas diárias contra o mal, contra o pecado, contra as instabilidades que vêm sobre a nossa família. E Deus deseja de uma maneira especial que eu e você estejamos preparados, que eu e você realmente saibamos em que campo lutar e que venhamos lutar com as armas espirituais, não com armas carnais, não com armas terrenas, mas com a presença de Deus na nossa vida. E que eu e você venhamos compreender através desta lição que nós temos um recurso, nós temos o maior recurso que o ser humano precisa para vencer todas as batalhas espirituais, para vencer todas as dificuldades da vida. E esse recurso se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Esse recurso também é a palavra de Deus, que cuida para que nós venhamos entender e compreender a vontade dele através da sua carta magna, que é a sua palavra. A nossa lição está dividida em 3 partes. A primeira parte é a mulher cananeia, a segunda parte vai falar inconformada com o caos, e a terceira parte vai falar as armas da guerra espiritual. Vamos ver quem era a mulher cananeia. A origem da mulher. Não sabemos o nome desta mulher, mas os evangelistas fazem questão de evidenciar que ela não era judia. Mateus a chama de cananeia, provavelmente descendente dos antigos povos que moravam em Canaã. Marcos a classifica como Ciro-fenícia, da Síria, mais especificamente da região da Fenícia. E também diz que ela era grega, provavelmente apontando para a sua religião totalmente politeísta. O paganismo sempre esteve presente neste lugar e a adoração Baal era intensa há séculos. Ao relatar detalhes geográficos envolvendo este episódio, os evangelistas desejam ressaltar que Jesus estava em território de gentios e com pessoas pagãs. Foi então, bem longe dos lugares que o mestre costumeiramente passava, que esta mulher o procurou. Você notou? Jesus estava em um lugar à parte para estar com os seus discípulos. O escritor vai dar detalhes que ela estava na região dos gentios, na terra dos gentios. E é tão maravilhoso quando você vê a presença de Deus no meio daqueles que não mereciam, no meio daqueles que não tinham méritos, não tinham possibilidades. E ali aonde Jesus chega, é ali onde a presença de Deus é real e maravilhosa. É ali onde o milagre acontece, aonde o homem realmente reconhece que não merece, que não tem condições e que não tem possibilidades. Entra o impossível, o Deus do impossível, aquele que pode todas as coisas. Além de não saber o nome da mulher, também não temos detalhes sobre os seus familiares, se ainda tinha marido, e nem tampouco sabemos o nome da filha que estava endemoniada. Todavia, podemos afirmar que ela procurou Jesus porque enfrentava uma terrível batalha espiritual em seu lar. As palavras usadas por ela revelam a gravidade da sua situação. Ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Não era só endemoniada, não era só alguém com um espírito maligno. Ela vai salientar para Jesus dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Era algo que superava qualquer base de uma ação demoníaca. Era algo muito além de uma simples ação demoníaca. Aquela filha estava atormentada por espíritos malignos. Não bastava dizer que havia uma ninhada de demônios dentro daquela menina. Era preciso acrescentar o adjetivo horrivelmente para descrever o agir excessivo do mal na vida daquela menina, daquela filha. É interessante que essa mulher ela vai descrever essa situação realmente como ela é. Ela não vai menosprezar, ela não vai fazer pouco caso e também ela não vai se ater ao problema. Ela vai realmente entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. O clamor dela, ela coloca tudo nas mãos de Jesus. Olha por que ela buscou Jesus. O segundo tópico da primeira parte diz: o evangelista Marcos nos informa que Jesus foi para aquela região a fim de ficar só com os discípulos. Sabemos que nessa altura de seu ministério, muitos religiosos o perseguiam na Judéia e Galiléia.
Além disso, Jesus enfrentava a multidão que sempre estava desejosa por milagres e multiplicações. Sendo Tiro e Sidom duas cidades portuárias da região da Fenícia, afastadas do reduto de judeus, Jesus queria mais tranquilidade para orar e orientar os seus 12 seguidores mais próximos. Foi em uma dessas cidades que esta mulher apareceu clamando pelo socorro em prol da sua filha. Aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus. Ela soube que Jesus estava naquela região e ela sai da sua zona de conforto, ela sai da maneira onde ela estava e ela vai ao encontro de Jesus. Ela sabe que se ela encontrar Jesus, se ela falar com Jesus, se Jesus o parar para ouvir ela, ela vai ter a solução para o seu problema. Que coisa maravilhosa quando eu e você podemos vir à casa de Deus, estar na igreja, estarmos reunidos em algum lugar, sabendo que o Senhor é quem ordena a bênção e a vida para sempre. Descansa o teu coração, busque o Senhor, busque a Jesus. A sua busca deve ser incessante, deve ser intermitente, diariamente, para que o Senhor venha agir em seu favor. Não desanime, persevere e Deus te dará a vitória. A reação de Jesus. Esse encontro é sem dúvida um dos momentos onde a reação de Jesus mais choca inicialmente os seus leitores. Primeiramente, o mestre fica em silêncio, depois fala aos discípulos que havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por fim, diante da persistência daquela mulher, volta-se para ela e diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que coisa maravilhosa, né? Jesus para, ele fica em silêncio e, de repente, depois do silêncio, ele fica insensível, ele mostra uma insensibilidade, ele vai dizer que ele não é chamado para aquela turma, que ele não é chamado para aquele povo, que ele é chamado para o povo judeu, mas em terceiro lugar ele vai fazer uma afirmação, e a afirmação de Jesus é uma afirmação pesada. Jesus vai dizer: olha, não posso tirar o pão dos filhos para deitá-lo aos cachorrinhos. É uma afirmação que vai de encontro à dificuldade que aquela mulher estava passando. Jesus dizia: não posso. É uma afirmação pesada, mas a mulher entende e ela vai entendendo tudo. Chamar alguém de cão nesse período era tão ofensivo quanto hoje, tanto que o povo de Israel usava esta expressão para desqualificar os gentios. Porém, a palavra usada por Jesus está no diminutivo, se referindo aos cãezinhos, a um cãozinho doméstico, que era amado e bem cuidado pelos seus donos. E a mulher cananeia entendeu isso e se aproveitou da deixa para mostrar a sua fé e receber a sua bênção. A mulher entendeu que se Jesus estava dizendo para ela que não podia dar aos cachorrinhos, ela era alguém próxima, ela era alguém que estava dentro do lar e ela poderia se alimentar das migalhas. Que Deus nos ajude a termos compreensão acerca da reação do mestre, do agir do mestre, do trabalhar do Senhor, porque o silêncio de Jesus vai chocar aquela mulher. A maneira como os discípulos expressam e fazem pouco caso dela também vai chocar. De repente vem Jesus dizendo: eu não fui chamado a qualquer um, eu fui chamado somente às ovelhas de Israel. E aí a mulher vai clamando, vai adorando, e quando ela adora o Senhor, Jesus disse: não tem como tirar o pão dos filhos. E aí ela diz: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que Deus nos ajude a entender, por mais que sejamos chocados com alguma reação, que nós venhamos entender e dizer: Senhor, eu persevero, eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo adorando, eu continuo esperando, o meu milagre vai chegar, a bênção vai vir, o Senhor pode, o Senhor tem poder para realizar o milagre na nossa vida. Note bem, a mulher cananeia entendeu isso e se aproveitou daquela situação para mostrar a sua fé e receber a bênção. Se fosse eu ou você, nós dizíamos: não, o Senhor fez pouco caso, o Senhor não quer que eu receba o milagre, eu vou embora mesmo, vou para casa, é minha sina, é o meu destino, como muita gente diz. Mas ela diz: não, eu vou aproveitar essa deixa de Jesus e vou reivindicar o meu milagre. A segunda parte da lição diz: inconformada com o caos.
A segunda parte da lição diz, inconformada com o caos. 2:1 diz, não se acostumou com a opressão. A opressão espiritual é coisa seríssima e aquela mulher não titubeou em lutar com todas as forças pela libertação da sua filha. A manifestação do mal tira a paz de dentro de um lar, mina a esperança e drenam todas as forças de uma família. No entanto, quando um dos membros desta casa entende a dimensão do problema e tem empatia para entender o outro, se acende uma luz no fim do túnel. Pai, você tem sentido a dor dos seus filhos? Tem chorado as lágrimas deles? Tem sentido as angústias que os afligem? Não se acostume com a opressão. Fique inconformado com o caos. Tua família tem dificuldade? Não se acostume com a dificuldade. Não se acostume, não fique acostumado com o caos. Se inconforme, procure ajuda. Deus é poderoso para restaurar e te dar vitória. Essa mulher, ela arrancou força da onde menos esperava. Ela dizia, eu preciso mudar a história da minha filha. Eu preciso mudar a história da minha família. E ela vai lá onde Jesus estava. Como que você tem visto os teus filhos na tua casa? A pergunta foi feita aqui. Como você tem sentido as dores do teu filho? Como você tem chorado, ou se é que tem chorado, pela situação das angústias que estão afligindo os seus filhos? Busque o Senhor, clame ao Senhor. Não se acostume com seus filhos tendo medo de viver, se isolando de todos e se autodepreciando, se automutilando. Se posicione e entre nessa guerra por quem você ama. Casais, olha aí, ó. Não se acostume com o casamento de fachada, cada cônjuge dormindo em cama diferente ou com a presença de conflitos e brigas constantes no lar. Deus não projetou a família para ser um ambiente tóxico, pois isto é o resultado da atuação maligna. Se posicione para mudar o seu lar e transformá-lo num lugar de paz e harmonia. A mulher não se acostumou com a opressão. Ela diz, não, isso aqui não vai ficar aqui dentro da minha casa. Minha filha está horrivelmente endemoniada, minha filha está com problema, mas eu vou procurar o recurso certo para que a minha filha venha a ser restaurada. Não se acostume, se posicione e mude o seu lar pela transformação da presença de Deus na tua vida. Mude o seu lar. O seu lugar é um lugar de paz, um lugar de bênção. O seu lar é um lugar onde a presença de Deus habita. O seu casamento é algo maravilhoso e Deus deseja abençoar a sua vida de uma maneira gloriosa e poderosa. Então clame ao Senhor, busque o Senhor, viva intensamente e você vai ver Deus agindo na tua vida de uma maneira gloriosa e poderosa. Tópico 2 da segunda parte. A mulher teve discernimento sobre o que acontecia na sua casa. Ela sabia que o problema era espiritual, portanto a solução era buscada na pessoa certa. A filha não precisava de roupas novas, de cursos diferenciados ou amigos descolados. A filha precisava era de libertação. Infelizmente, muitos lares estão padecendo de doenças, brigas, crises financeiras, maldições e ainda não se deram conta da atuação maligna em sua casa. Um joga a culpa no outro, agravam a situação com ofensas, enquanto o diabo se regozija com o caos que está sendo implantado. A oração, juntamente com a vigilância, nos dá o discernimento necessário para fecharmos as brechas e protegermos a nossa casa. Esteja atento com a atuação maligna. Onde existe mentira, ódio, idolatria, sentimento de morte, relativização da verdade ou tantos outros males, aí existe o agir opressivo do mal. Desvende as táticas malignas e entre nessa guerra espiritual pela sua família com oração e jejum. Meu amigo, meu irmão, aluno da IBD, busque ao Senhor. Você que me ouve, clame ao Senhor. Você já tem um discernimento sobre o que está acontecendo. Não é dando presente que você vai melhorar a situação dos teus filhos na questão espiritual. É orando, é jejuando, é buscando o Senhor, é lendo a palavra de Deus, é fazendo o culto doméstico. Deus tem vitória para a tua família. Tão somente se entregue na presença dEle, busque a Ele e você vai vencer todas as dificuldades. Tópico 3 da parte 2 diz, transformou o problema em experiência. O problema enfrentado por esta mulher era grande, mas ao buscar ajuda em Deus, ela o transformou na maior experiência da sua vida. Quando colocamos as dificuldades enfrentadas pela nossa família aos pés do Senhor, desfrutaremos de uma experiência com Deus.
Desenvolveremos ainda mais amor pelos membros do nosso lar e teremos testemunhos edificantes que fortalecerão a nossa fé e a fé de outras pessoas. Transforme o problema em experiência. O problema do seu lar, o problema da sua casa, o problema da sua família não é para sua derrota. Não é para destruir o seu lar, não é para acabar com o seu casamento, é para você ter experiência com Deus, é para nós termos experiência com o Senhor. Aproveite para esse problema que surgiu, que houve a brecha para o inimigo entrar, para que você venha crescer na graça e no conhecimento, para que você venha crescer em fé em Cristo Jesus. E você vai poder dizer, eu tive uma experiência com Deus. Deus se revelou na minha vida e eu fui abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Terceira parte, as armas da guerra espiritual. Primeira, abnegação. É surpreendente o fato de alguém daquela região estar chamando Jesus de filho de Davi. A promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi era sabido por qualquer judeu, mas não por uma gentia. Essa mulher vai além ao afirmar que em seu clamor que Jesus era esse Messias esperado. Uma demonstração de fé dessa maneira revela alguém que já se desprendeu do mundo idólatra e desejava servir exclusivamente a Deus. A narrativa expõe o desconforto dos discípulos com o barulho que ele fazia, mas esse escândalo todo revela a coragem de alguém que não estava preocupado com a sua reputação. Ela abre mão do seu orgulho para viver uma experiência com Jesus. Que coisa maravilhosa! Quando nós podemos abrir mão de todas as nossas prerrogativas, de todas as nossas posições, de todos os nossos aparatos espirituais, físicos, sociais, e dizer, eu dependo de Jesus, eu reconheço Jesus como meu Salvador e Senhor. Todo esse desprendimento com o paganismo aproximou ela daquele que tinha autoridade sobre os demônios. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, consequentemente mais se afasta dos enganos da existência. Abra mão de qualquer coisa que tire o seu foco de adorar a Jesus Cristo. Misticismo, achismo e superstições não têm autoridade contra as forças do mal. A libertação que a nossa família precisa está no Nazareno, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe você, aleluia, que nós venhamos nos abnegar, abrir mão da nossa sabedoria humana, dos nossos conceitos pré-estabelecidos e que venhamos realmente nos colocar na presença do Senhor e dizer que com Ele nós vamos ter vitória. O segundo tópico da terceira parte diz perseverança e oração. Muitos foram os obstáculos que esta mulher ultrapassou para alcançar a sua bênção. Além do contexto social que já mencionamos, pelo menos 3 desafios surgiram no encontro com o Messias. O primeiro desafio foi o silêncio de Jesus. O texto diz, ele porém não respondeu palavras. Ele porém ficou calado. Os discípulos depois vieram, Senhor, responde ela, atende ela está gritando, ela está clamando, ela não para de importunar. E Jesus ficou em silêncio. E Jesus ficou calmo. E Jesus ficou parado, sem responder palavra alguma. Mas de repente os discípulos intercedem e aí ele vai dar o segundo desafio para essa mulher, que foi o desafio da insensibilidade. O segundo desafio foi a insensibilidade dos seus discípulos. O texto diz que os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede porque ela está clamando atrás de nós. Observe, eles nem pediram para o mestre atendê-la, simplesmente pediram para despedi-la. Eles estavam mais preocupados com o sossego do que com a dor daquela mulher. Da mesma forma, muitas vezes as pessoas ao nosso redor são negligentes com o nosso sofrimento e também nesse momento precisamos perseverar na batalha pela nossa casa e continuar agindo com fé. O terceiro desafio foi lidar com a afirmação de Jesus, não a reconhecendo como prioridade nos seus atendimentos. Mas em vez de ficar indignada, ela aceitou a condição imposta e tirou vantagem da afirmação do mestre. Sua fé era tanta que ela viu na posição do cachorro o direito de desfrutar pelo menos das migalhas, mostrando assim que bastaria uma migalha do poder de Cristo para que a sua filha fosse curada. O que parece ser impossível na restauração de quem você ama,
para Deus é possível. Vou repetir, o que parece ser impossível na restauração de quem você ama, para Deus é possível. O agir daquela mulher gerou a admiração do mestre, que então afirmou: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme tu queres. Que coisa linda! Essa mulher enfrentou alguns desafios, o desafio do silêncio, da insensibilidade e também do descaso de Jesus para com ela. Mas ela teve uma experiência maravilhosa, quando ela se colocou na posição de humildade e disse que ela poderia se alimentar das migalhas, que uma migalha chegava para ela ter vitória. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Antigamente muitos cristãos atribuíam tudo aos demônios, e qualquer coisa que desse errado era culpa do diabo. Mas hoje alguns foram para o outro extremo, ao negarem a influência e a ação diabólica nas famílias. Não podemos viver os extremos, precisamos ser equilibrados e vigilantes, sabendo que o nosso adversário está procurando meios para nos prejudicar. Que possamos estar em contínua comunhão com Deus e desenvolver discernimento espiritual para entrarmos na guerra pelo nosso lar, sabendo que ao lado do Criador da família já somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe você. A reflexão é essa: não abra mão da sua família, não perca seu casamento e nem os seus filhos para o mal. Em Deus existe possibilidade de restauração. Só para recapitular, a nossa lição diz: entre na guerra espiritual pelo seu lar. E eu quero dizer para você, lute, lute. A guerra é para você vencer. Jesus está do seu lado, a bênção é sobre você, o nome do Senhor será exaltado e todo o mal vai cair por terra. Toda obra demoníaca vai ser retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Então somente clame, então somente busque, então somente esteja na presença do Senhor, então somente se coloque diante dele, aleluia, como quem realmente precisa do auxílio dele. Quero orar com você. Aleluia, aleluia. Você entrou nessa batalha, nessa guerra, não para perder. Você entrou para vencer. Você é mais do que vencedor. A presença de Deus é na sua vida. Você vai vencer, a tua família vai ser vitoriosa, teu filho vai ser bem-aventurado. Abençoe teu filho, elogie teu filho, abençoe tua família, abençoe teus filhos de uma maneira especial e você vai ver maravilhas de Deus acontecendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro agora juntamente com este meu ouvinte. Tu conheces, Senhor, as necessidades, Tu sabes o problema, Tu sabes que dia que ele vai estar ouvindo, qual é o momento em que esta lição chegará, Senhor, à vida desta pessoa. Honra a fé, dá graça, dá força, que possamos ter graça para enfrentar as dificuldades e ter vitória. Abençoa a vida do Teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na presença do Senhor, que a paz de Cristo esteja na tua vida e o nome do Senhor venha a ser glorificado.